Olá, meu nome é Leandro, sou aluno de Iniciação Tecnológica no LAREX e nesse vídeo vou falar sobre o projeto de obtenção de alumina por rota hidrometalúrgica a partir da lixiviação ácida da bauxita e purificação via complexação seletiva. A bauxita é o principal minério aproveitável economicamente para a extração de alumínio. Isso é feito através do processo Bayer, que consiste na lixiviação alcalina da bauxita a altas pressões e temperaturas com solução de soda cáustica, dissolvendo seletivamente o alumínio. Esse processo gera um resíduo. Além dos resíduos de lavagem, gera um resíduo conhecido como a lama vermelha, que é um resíduo altamente tóxico, corrosivo, com pH maior que 11 e que promove diversos impactos ambientais e econômicos, além de desafios de armazenamento. Além disso, o processo Bayer não é válido para a extração de alumínio a partir de bauxitas com altos teores de ferro e silício. O objetivo do projeto foi desenvolver uma rota hidrometalúrgica para a produção de alumina com alta pureza, através da lixiviação ácida da bauxita, seja com ácido orgânico ou inorgânico, seguido de uma recuperação direta do alumínio via precipitação, isto é, sem o uso de métodos de extração, como a extração líquido-líquido, que podem promover impacto ambiental e aumentar os custos do processo. Quanto aos materiais e métodos, o processo se iniciou com a caracterização das amostras de bauxita, sejam as análises físicas e mineralógicas, como a DRX, difratamento 3 de raio-x, e as análises químicas ou elementares, por meio da fusão alcalina da amostra, assistida também por boratos de lítio, seguida de dissolução ácida e análise CPOS. Os ensaios de lixiviação ácida foram estudados os parâmetros de natureza do ácido, concentração, temperatura, relação sólido-líquido e tempo. Quanto aos ensaios de precipitação seletiva com hidróxido de amônio, foram estudados parâmetros como a natureza do complexante, pH, excesso estequiométrico de EDTA em relação ao ferro e o tempo. Em relação aos resultados, pode-se perceber, através da análise do espectro de DRX da bauxita, a presença de fases minerais comuns nesse tipo de minério, enriquecidas nos elementos de alumínio, ferro, silício e titânio. Isso corrobora a composição elementar, que mais de 60% da massa da amostra é constituída por óxido de alumínio. A amostra também possui percentuais consideráveis de óxidos de silício, ferro e titânio, além de traços de cálcio, magnésio, sódio, potássio, manganês e cromo. Quanto à lixiviação, é possível perceber que todos os ácidos inorgânicos em geral apresentaram eficiência de lixiviação de alumínio e ferro superiores em relação aos ácidos orgânicos. Um destaque é dado para o ácido oxálico, um ácido orgânico que apresentou percentuais de lixiviação consideráveis para ambos os metais, e o ácido ascórbico para o ferro. Quanto ao tempo, se pode perceber que o aumento do tempo, de fato, promove um aumento da taxa de lixiviação para ambos os metais. É possível perceber que os ácidos orgânicos, de fato, são mais eficientes do que os ácidos orgânicos na extração de alumínio a partir da bauxita. Isso porque, apesar dos ácidos orgânicos promoverem a formação de complexos como alumínio, ferro e meio aquoso, são ácidos em geral mais fracos. Então, a extensão da reação de neutralização entre os íons óxido e os íons H+ provenientes do ácido fica limitada. A taxa de lixiviação ela é afetada fortemente por parâmetros cinéticos, como a concentração, temperatura e tempo, que aumentam a taxa de lixiviação, bem como o abaixamento da relação sólido-líquido. A melhor condição de lixiviação foi atingida com ácido sulfúrico 3 mol por litro, 90 graus Celsius, relação sólido-líquido de 1:10 e 4 horas, sendo que não foi possível fazer ensaios com ácido sulfúrico mais do que 3 mol por litro, com concentração maior, porque isso promovia a formação de sílica gel, que impedia a filtração. No que tange a complexação seletiva e a precipitação, é possível perceber que a presença de um agente complexante orgânico de fato aumenta a pureza da alumina produzida ao final do processo, segura o ferro na solução, enquanto o alumínio é precipitado, em comparação com aquele ensaio que não foi usado nenhum agente complexante. E dentre todos esses agentes, o EDTA foi aquele que permitiu produzir uma alumina com maior pureza. Isso acontece porque o EDTA forma complexos mais estáveis com o ferro em relação ao alumínio, cerca de 10/8 vezes maior. Isso acontece porque existe um caráter covalente entre as ligações formadas entre o EDTA e o ferro 3. O aumento do pH, assim como o aumento do tempo e o aumento do excesso estequiométrico, são variáveis que devem ser colocadas em um balanço, porque apesar do aumento do pH favorecer a complexação por meio da desprotonação dos ligands, também favorece a precipitação dos metais. O tempo aumenta as velocidades, o tempo permite com que as duas reações, tanto a de complexação quanto a de precipitação, sejam completas, enquanto o aumento do excesso estequiométrico de EDTA, por outro lado, promove a complexação de ambos os metais em maior extensão. Então, a pureza da alumina é determinada experimentalmente por um balanço entre todas essas variáveis que favorecem múltiplas reações e para múltiplos metais. A melhor condição foi atingida com EDTA na relação estequiométrica de 1:2, pH 5, com 15 minutos, com uma pureza estimada de 99,53% e 81% de precipitação de alumínio. Então, pode-se concluir que a rota desenvolvida permite obter alumina a partir da bauxita e tem potencial de ser aplicada no reaproveitamento do rejeito de lavagem.
Ela opera em baixas pressões e temperaturas, forma um resíduo sólido cerâmico rico em silício titânio, facilmente aproveitável, e pode-se perceber que a condensação seletiva permite separar ferro 3 e alumínio com alta eficiência, sem usar uma técnica de extração. Então, a foto da alumina obtida ao final do processo, e os agradecimentos ao programa PIBIT e ao LAREX e ao Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP.